Queridos irmãos, estendemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe com a sua paz. No século XVIII, uma corrente filosófica que ficou conhecida como Iluminismo predominou em toda a Europa ocidental e estendeu a sua influência em diferentes partes do mundo, inclusive aqui no continente americano, influenciando movimentos de caráter liberal, como a Inconfidência Mineira, a independência dos Estados Unidos, etc. E este movimento objetivava buscar a luz do entendimento, a luz do conhecimento, a luz da razão, em contraposição à fé cega, aos dogmas arraigados que predominavam nas religiões de então, que era a Igreja Católica, a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, a Igreja Presbiteriana, as igrejas tradicionais que existiam no século XVIII e que todas elas continuam a existir hoje em suas multifárias ramificações. Então, este movimento, organizado por intelectuais, objetivava, como dissemos, concentrar-se na razão, na lógica, no raciocínio lúcido, tentando descobrir e entender melhor o homem, a natureza, o universo, o cosmos por inteiro. E aí que se situa um dos maiores matemáticos e físicos de todos os tempos, Laplace, que escreveu uma obra extraordinária intitulada Mecânica Celeste. E o conjunto das ideias iluministas acabaram influenciando na França, particularmente, o movimento de consequências profundas para a história futura da humanidade, que foi a Revolução Francesa de 1789, concedendo-lhe, inclusive, o seu lema: igualdade, fraternidade e liberdade. E a Revolução, tendo sido sufocada e ascendendo a figura ímpar de Napoleão Bonaparte, que, segundo os informes da espiritualidade, seria a reencarnação de um dos grandes Césares, de um dos grandes imperadores romanos, e que havia reencarnado para cumprir uma missão específica no campo da política, abrindo caminho para a chegada do Consolador. Embora Napoleão tenha se desvirtuado na sua sede de poder, querendo construir o império mais poderoso da época, rivalizando com o poderio inglês e, de certa forma, tendendo a materializar os mesmos limites do antigo Império Romano, quando ele fora um dos seus Césares, um dos seus imperadores, Napoleão Bonaparte recebe em suas mãos esta obra extraordinária de Laplace, a Mecânica Celeste. E após avaliá-la, segundo os seus conhecimentos, e submetê-la à crítica dos especialistas, Napoleão chamou Laplace para uma entrevista e, ao estar frente a frente com ele, interrogou-o. Não encontrei em nenhuma parte da obra uma menção sequer à divindade, uma vez que esta obra trata sobre a mecânica celeste, o funcionamento do universo, as leis que governam a harmonia cósmica, não existe nela nenhuma referência a Deus, à divindade. E Laplace, do alto do seu orgulho, da sua soberbia, encarou Napoleão Bonaparte profundamente e lhe respondeu: tal hipótese não me é necessária. E ali, naquele diálogo memorável, estava cindida, estava
separada, estava quebrada, uma tradição já secular no seio da ciência, de cientistas célebres como Galileu Galilei, Isaac Newton, que, sobretudo Newton, que possuíam uma visão mística das coisas, uma visão espiritualista da natureza, e que procuraram, através da ciência, entender a obra divina, entender como funcionava a criação divina. São conhecidas a influência do alquimismo, de outras religiões de mistério que pesaram sobre o pensamento newtoniano e da tentativa deste de formular a lei da gravitação universal, tentando explicar como se dava a ação imaterial de Deus sobre a sua criação material. E Laplace rompia com essa tradição de cientistas espiritualistas que desejavam compreender a natureza, mas não desvinculando-a de Deus. Laplace quebrava com essa tradição. A partir dali, a ciência seguiria um caminho independente, autônomo, livre dos prejuízos das seitas religiosas, dos seus dogmas, mas também independente da influenciação divina. E é justamente no avanço do desenvolvimento científico que o materialismo, enquanto filosofia, vai servir de apoio para a ciência. E a ciência vai se preocupar apenas com a natureza, com a matéria, com o homem, com o corpo físico, mas não vai querer saber da alma, não vai querer saber se existe algo após a morte, não vai querer saber da existência ou não de Newton, existência ou não de Deus. Porque, seguindo o pensamento de Laplace, tal hipótese, Deus não é necessário. Quão estavam enganados os cientistas de então, e como estão enganados muitos cientistas da atualidade, abrindo mão da existência de Deus para entender o mecanismo das coisas, a natureza íntima das coisas, a natureza íntima do próprio homem. É impossível compreendermos a nós mesmos e compreendermos o universo sem referendarmos a nossa atenção, o nosso entendimento, a nossa compreensão a Deus. Mesmo nos pálidos e acanhados limites da nossa consciência, do nosso entendimento. E a doutrina espírita aparece no mundo neste contexto. Uma sociedade eminentemente materialista, só existe a matéria, ponto final. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, chega a escrever no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns que os fisiologistas e anatomistas, ao analisarem o corpo físico por ocasião da morte e não verem, não visualizarem, não apalparem o desprendimento da alma e do corpo, passaram a dizer que a mesma não existia. Numa incompreensão tremenda quanto à nossa realidade espiritual. Então a doutrina espírita chega no mundo neste contexto. O século XIX foi o século da ciência por excelência. Todas as ciências estão se estruturando, estão dando os primeiros passos nessa época. A biologia, com Lamarck, Newton, Valleice, a física com Laplace, que já citamos, com Diderot, com Faraday, com Hertz, entre outros. A anatomia, a microbiologia com Pasteur e outros. Então a ciência avança a passos largos nesta época, conquistando o seu lugar ao sol
e tornando o ser humano de uma vez por todas independente dos dogmas que o escravizaram durante milênios e durante, pelo menos, os últimos 10 séculos, em que as igrejas governaram as consciências, amedrontando o ser com crenças supersticiosas, num céu, num purgatório e no inferno, impossíveis de existirem tal qual eram defendidos pelos especialistas na questão, que se serviam desses termos, se serviam dessas crenças para manipular e controlar as consciências, as inteligências que estavam no século XIX, então, conquistando a sua emancipação, conquistando a sua independência. E o Espiritismo surge no século mais materialista de todos os tempos, no século em que as religiões estavam deperecendo. Um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche chegou a escrever numa de suas obras que Deus havia morrido e que um louco havia saído pelas ruas gritando e anunciando a morte de Deus, numa referência às religiões obsoletas, obscurantistas, ultrapassadas. E justamente neste século, o mais materialista de todos os tempos, o século em que a religião estava perdendo influência e importância, o século em que a população do globo está vivenciando um dos seus maiores booms, está se multiplicando, o século em que as contradições da sociedade estão se acentuando, surgem os movimentos de caráter socialista, que derrubam inclusive reis e imperadores do poder. Os regimes políticos estão se remodelando. Então, justamente nesse século conturbado é que nasce o Espiritismo. Na segunda metade do mesmo, mais precisamente no dia 18 de abril de 1857, quando surge pela primeira vez o Livro dos Espíritos na livraria Danty, na Galeria Palais Royal, em Paris, inaugurando uma nova era para os seres humanos e oferecendo-lhes uma nova compreensão de Deus, do homem, da natureza e do universo. Esta obra que marcará a época e que está destinada mais ao homem do futuro do que ao homem de agora, ou homem da época em que ela foi concebida, esta obra nos orientará no hoje e no amanhã na direção de horizontes compreensivos cada vez maiores, cada vez mais amplos, em que a nossa visão de Deus e a nossa visão de nós mesmos vai se alargando progressivamente. E Allan Kardec, que ao tomar contato com a fenomenologia espírita, com as comunicações espíritas, e ao participar das sessões espíritas realizadas na casa da família Baudin, onde serviam de medianeiras duas meninas, Júlia e Caroline, de 14 e 16 anos respectivamente, vai, através dessas duas meninas, coletar a maior parte das informações espíritas, das comunicações dos espíritos, que vão formar o Livro dos Espíritos. E através dessas duas meninas vem uma resposta maravilhosa que Allan Kardec situou como a questão inaugural do Livro dos Espíritos, a questão número 1. Allan Kardec perguntou o que é Deus. Observem que ele foi muito inteligente em seu questionamento. Ele não perguntou quem é Deus, porque se ele tivesse perguntado quem é Deus, ele estaria caindo nos erros das religiões dogmatistas que pressupunham um Deus antropomórfico, um Deus com feições humanas. Ele não pergunta quem é Deus, porque ele já estaria subentendendo a resposta. Ele pergunta
o que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Observem que sublimidade no conteúdo desta resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Perguntem para um adolescente de 14 anos ou para um adolescente de 16 anos o que é Deus. Esperem as respostas que vocês vão obter. Façam a experiência, quem tem contato com pessoas nessa faixa etária. E essas duas meninas serviram de medianeiras para entidades cuja evolução espiritual estava muito além da nossa, muito além da que a humanidade estava naquele tempo e que está nos tempos atuais. Estas entidades, através daquelas meninas, que colocavam as duas ao mesmo tempo as mãos sobre uma prancheta, na ponta da qual estava anexado, estava acoplado um lápis, e aquela prancheta se deslizava sobre o papel e traçava os caracteres que elas nem tinham consciência do que estava sendo traçado, do que estava sendo escrito ali. E através delas vê esta resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Numa síntese insuperável da divindade. Não existe, pelo menos que seja do nosso conhecimento, uma definição que não apequena, que não põe limites para o que seja a divindade. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde há uma confluência de todas as tradições antigas, das religiões de mistérios, do pensamento filosófico grego, sobretudo de Sócrates, Platão e Aristóteles, das religiões orientais da Índia, da China e do Japão, do esoterismo, parece haver uma confluência nesta resposta. Se nós tomarmos algumas das obras aristotélicas escritas por esse eminente filósofo, nós vamos encontrar ele explicando que Deus é o primeiro motor que pôs em movimento todas as coisas. E há uma identidade, guardadas as proporções, com esta primeira questão de O Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o primeiro motor de Aristóteles. Então observem que O Livro dos Espíritos é uma obra atemporal. O passado e o futuro parecem confluir para as suas páginas. E nós descuramos desta obra. Nós muitas vezes relegamos a segundo plano. Achamos difícil de entender, não temos paciência para lê-la, sendo que nós deveríamos lê-la diariamente, meditando sobre a natureza das suas respostas, que são por demais sublimes. Não existe nenhuma obra espírita que a supere. Não há. Ela é a obra que marca o nascimento do Espiritismo na Terra e é a obra que oferece a síntese mais completa, não só da doutrina a que ela dá origem, a que este livro, esta obra dá origem, como de Deus, do universo, do homem, da ciência, da filosofia, da religião. Nas palavras do eminente espírito Adolfo Bezerra de Menezes, O Livro dos Espíritos é uma síntese de todo o conhecimento humano. Ele falou isso através do médium Divaldo Pereira Franco. O Livro dos Espíritos é uma síntese de todo o conhecimento humano. Então nós precisamos valorizar mais esta obra. Então o Livro dos Espíritos traz uma imagem de Deus que não a pequena, que não a diminui, e que satisfaz as nossas necessidades de entendermos o que é Deus, a sua natureza, as suas dimensões. Antes do Espiritismo, mais ou menos 19 séculos antes, quando surge o cristianismo,
Jesus apresenta Deus como sendo o Pai maior. Na oração que se imortalizou, que nós temos o costume de diariamente fazer. Pai nosso que estás nos céus. Jesus nos apresenta Deus como sendo o nosso Pai. E o Pai se preocupa com seus filhos. O Pai ama incondicionalmente todos os seus filhos. Não ama mais João do que a Maria. Ama todos da mesma forma. O Pai vela pelos seus filhos. O Pai cuida dos seus filhos. O Pai quer o melhor para os seus filhos. O Pai quer o sucesso, a prosperidade, a felicidade, a saúde e o bem-estar dos seus filhos. E o Espiritismo, nas manifestações espíritas, nas revelações trazidas pelos Espíritos e nas brilhantes elucubrações e argumentações feitas por Kardec, nos apresentam Deus como sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e a providência maior, que satisfaz-nos todas as necessidades que possuímos. Então, o Espiritismo tem uma vinculação direta com o cristianismo e compreende Deus como sendo esse Pai maior apresentado pelo Cristo, a divina providência, a inteligência suprema, com todos os atributos que lhe dizem respeito e máximo grau de desenvolvimento, sem os quais Deus não seria Deus. Então nós não temos como compreender a divindade. Existe uma história narrada por Santo Agostinho nas suas famosas Confissões, que ele estava na época, Santo Agostinho viveu na passagem do quarto para o quinto século da era cristã, fora cético, fora, de certa forma, até materialista, participou de outras correntes religiosas da época que eram vistas por aqueles que eram cristãos como heréticas, até converter-se ao cristianismo e se tornar um dos maiores expoentes da antiguidade, a ponto de ser apontado como sendo um dos pais da igreja primitiva e, sem dúvida nenhuma, o construtor de todo o arcabouço intelectual que sustentou a igreja durante a Idade Média, a Igreja Católica em particular. E ele estava meditando sobre o mistério da divindade e passeava pela praia norte mediterrânea de Hipona, onde ele fora aclamado bispo por unanimidade pelos seus méritos, que fica no que hoje é a Tunísia, no norte da África, e ele passeava por uma das praias norte-mediterrânicas e divisou ao longe uma menininha. E ele estava perdido em suas reflexões, tentando entender o que é Deus, a natureza de Deus, como Deus age sobre a matéria, como Deus cria os seres humanos, etc. E aquela menininha despertou a sua atenção, porque ela trazia nas suas mãos uma concha marinha, ia até a água do mar, a enchia e vinha até a beira da praia e a despejava. E à medida que ele foi se aproximando, ele viu que ela tinha feito um buraco na areia, ia lá, buscava com a concha a água do mar, chegava no buraquinho e despejava aquela água ali dentro. E quando ele chegou junto à menina, ele sorriu para ela e perguntou o que ela estava fazendo. E ela disse: eu estou tentando com esta concha trazer toda a água deste mar e colocar aqui dentro deste buraco. Daí ele olhou para ela, sorriu ante a ingenuidade da criança, que caracteriza todas as crianças, e disse para ela, explicando: minha querida, tu jamais vai conseguir fazer isso. Observa a dimensão deste mar, observa a dimensão desse buraquinho. O mar é muito maior. Nunca vais conseguir trazer toda esta água para este pequeno buraquinho que fizeste no chão. E a menina fez uma cara de seriedade, fixou o seu olhar nele, como que a penetrar na intimidade da sua alma, e lhe disse:
da mesma forma tu não conseguirás, na limitação da tua consciência, abarcar a consciência divina. Naquele mesmo momento, Santo Agostinho mergulhou nas suas reflexões anteriores e, quando voltou a si, a menina havia desaparecido. Então, essa história narrada de próprio punho por Santo Agostinho revela a nossa posição ante Deus. Nós somos o buraquinho em relação ao mar Mediterrâneo. Nós não temos condições de compreender algo que é maior do que nós. A nossa consciência, o nosso psiquismo não tem como compreender a consciência divina, o psiquismo divino. E é por isso que, ao longo das etapas históricas de desenvolvimento do ser humano, em cada era, em cada momento histórico, as civilizações específicas, as culturas específicas, tiveram a sua imagem, a sua visão determinada de Deus, variando ao longo do tempo. Hoje o Espiritismo nos traz essa visão maior da divindade. Nós não vemos mais Deus como víamos no passado, como um velhinho com barbas longas, sentado num trono cercado de anjos. Nós não vemos mais Deus desta forma, porque nós sabemos que Deus não tem forma humana. Mesmo que o livro bíblico, primeiro, o Gênesis, explique que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele não criou nós, a sua semelhança fisicamente, mas sim espiritualmente. E os Espíritos nos esclarecem na questão 88 o seguinte: Allan Kardec pergunta: os Espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E os Espíritos respondem o seguinte: para nós sim, para vós não. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então nós temos que entender a letra do Antigo Testamento sob a luz desses informes que os Espíritos nos trazem. O ser espiritual não possui forma que nos seja possível ponderar, avaliar, analisar. O que lhe dá forma é o corpo espiritual, é o perispírito. Né? Mas o ser espiritual só pode ser compreendido metaforicamente, como uma luz, um clarão, uma chama, uma centelha etérea. E é esta centelha etérea, essa luz, esse clarão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas na nossa incompreensão nós materializamos tudo e fizemos Deus à nossa imagem e semelhança. E a imagem que predomina na maioria das religiões ocidentais. Se nós conversarmos com crianças e perguntarmos o que é Deus, como elas veem Deus, elas vão dar essa imagem de Deus, porque elas não conseguem compreendê-lo de forma diferente. Né? E o Espiritismo, então, nos alarga as nossas concepções acerca da divindade. Na questão número 4, Allan Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Repetindo, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. O espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier e do médium Valdo Vieira, psicografou uma obra de uma profundidade sem precedentes, intitulada Evolução em Dois Mundos. E no primeiro capítulo desta obra, que, se não nos falha a memória, intitulado O Fluido Cósmico Universal, André Luiz
se propõe a entender o processo criativo de Deus e o nosso papel dentro dele. E ele coloca que como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, enquanto luz, chama, clarão, centelha etérea, nós temos a faculdade de co-criar. Deus cria ex nihilo, a partir do nada. Deus cria, o homem não. O homem co-cria, o espírito co-cria. Em diferentes gradações. Há aqueles espíritos que cooperam na criação divina, no que André Luiz chamou em plano menor, dentro do qual nós nos inserimos, nós nos colocamos, através das nossas criações particulares, criações do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas ações. E há aqueles espíritos que co-criam, auxiliando o processo criativo de Deus em plano maior, que são os espíritos que já não possuem mais forma humana, como Jesus e como outros espíritos elevados, e que se responsabilizam pela criação de novos mundos, de novos universos, e passam a coordená-los. O Espírito Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, também recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, no ano de 1938. Uma obra fantástica que procura entender a história da humanidade sob o ponto de vista espiritista. Ali, logo nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo intitulado da Gênese Planetária, Emmanuel explica que Jesus, que estava nessa condição de consciência redimida, de já ter concluído o seu ciclo evolucionário, estaria co-criando em plano maior, junto de outros espíritos, a serviço da divindade, a serviço do psiquismo divino. E teria, no processo formativo do sistema solar, por volta de 4,5 bilhões de anos, assessorado no desmembramento da Terra, da nebulosa solar, e estabelecido seus princípios físicos, biológicos e psicológicos de desenvolvimento. Já no seu processo formativo, estabelecendo um programa para o desenvolvimento de todo o cosmos, de toda a humanidade. Então Jesus, junto com os espíritos que lhe assessoraram, estavam criando em plano maior, co-criando com a divindade em plano maior. Nós, em função das nossas conquistas modéstias no campo da nossa moral, da nossa ética, da nossa inteligência, nós co-criamos em plano menor. Mas também somos convidados pela divindade a cooperarmos no seu processo formativo, já que, como assevera o Gênesis, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se Deus cria de forma ininterrupta, nós temos que criar também de forma ininterrupta. E é o que se verifica em nossos pensamentos, que são contínuos, não cessam jamais, e estão criando formas que ganham vida, na medida em que nós mantemos a sustentação dessas formas através das nossas criações mentais. Então é indispensável que nós entendamos isso. Através desse processo é que nós temos conquistado todo esse patrimônio que os nossos olhos deslumbram, patrimônios materiais, patrimônios intelectuais, tecnológicos, científicos, filosóficos, religiosos, em função desse nosso qualificativo de estarmos co-criando em plano menor com a divindade. E se nós sabemos bem tudo aquilo que é criação humana, este ambiente, todas as coisas que o compõem, as nossas casas, os arranha-céus, as naves espaciais, os foguetes, os satélites, toda a tecnologia que temos a nosso serviço, tudo isso é criação humana. Nós sabemos quem as fez, sabemos que é produto da criatividade humana.
Mas quem fez a semente? Quem fez a planta? Quem fez a flor? Quem fez a árvore frondosa? Quem fez a vida? Os cientistas que avançam nos seus estudos no campo da engenharia genética, penetrando no DNA, no código genético de todas as estruturas vivas e alterando essa estrutura e manipulando-a ao seu bel prazer, criando novas formas e avançando no âmbito da clonagem, até hoje jamais conseguiram reproduzir em laboratório a vida. E se o homem não tem condições de criar a vida, quem é que a criou? Se o homem não tem condições de criar uma semente minúscula que encerra dentro de si os princípios organogenéticos que vão transformá-la na árvore da qual ela é o embrião, quem a fez? Se o homem não reproduziu a flor em sua beleza, em sua delicadeza, em sua sublimidade, quem a fez? Se o homem não fez a terra como um todo, quem a fez? Se o homem não fez o Sol, não fez o sistema solar, não fez a nossa galáxia, não fez os trilhões e trilhões de galáxias que os telescópios astronômicos, sobretudo os orbitais como o Hubble, já identificaram, quem nos fez? Dizem os Espíritos, todo efeito tem uma causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. O que nos leva a concluir que Laplace, não obstante ter se destacado, sendo um verdadeiro gênio da ciência no campo da matemática e da física, estava equivocado ao afirmar que Deus é uma hipótese desnecessária. De modo algum. Deus é a hipótese, ou melhor, é a certeza indispensável para nós e para o universo. E nós precisamos não querer penetrar no que é impenetrável, como dizem os Espíritos na questão 14 do Livro dos Espíritos, mas devemos meditar na sua grandiosidade e na sua providência, nos cuidados que nos dispensa a cada instante, no ar que respiramos, na saúde do corpo, na força que temos, no pensamento lúcido, na família que possuímos, no trabalho, no nosso dia a dia, nas experiências que nos enriquecem a vida. Deus está presente, de mil modos imperceptíveis, mas manifesta-se a sua ação em nossa vida a todo instante, a todo momento, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Então nós precisamos meditar em Deus. O escritor Victor Hugo, que no final da sua vida interessou-se pelas experiências mediúnicas, travando, através das mesas girantes, colóquios surpreendentes com espíritos desencarnados que haviam sido grandes poetas e literatas em vida, como Molière, por exemplo, asseverou o seguinte: Deus é a evidência invisível. E Saint-Exupéry, na sua pequena obra O Pequeno Príncipe, escreve, colocando, se não estamos equivocados, na fala da raposa, que o essencial é invisível aos nossos olhos. O essencial é invisível aos nossos olhos. Diz Saint-Exupéry. E Victor Hugo afirma que Deus é a evidência invisível. E por que será que é tão difícil para muitos cientistas abrirem as suas consciências, o seu entendimento à divindade, sendo que eles trabalham com o invisível, com o imponderável, com o que eles nem conseguem explicar,
que são as micropartículas, em se tratando dos físicos quânticos. A cada momento surgem micropartículas novas que se subdividem em outras micropartículas e que se tornam cada vez mais invisíveis, cada vez mais imponderáveis e não conseguem, tomam isso como base para o seu pensamento, mas não conseguem abrir o seu pensamento para Deus. A evidência invisível, porém necessária e indispensável a toda a ordem que existe no universo. Jesus, o cristianismo como um todo, o espiritismo em particular, nos convidam a encontrarmos Deus na intimidade do nosso ser. Jesus, já na sua época, recomendava a adoração de Deus no templo do coração, tanto que ele pregava não só nas sinagogas, mas nas praças públicas, no templo em Jerusalém, nas casas das pessoas consideradas até de má fama, como era o caso de Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos, onde Jesus se hospedou e disseminou os mais sublimes ensinos, as mais sublimes lições. Então Jesus, em fazendo isso, estava referindo-se que em qualquer lugar em que esteja a criatura, há a possibilidade de se adorar a Deus, porque Deus está dentro de nós. E quando cada um de nós se encontrar consigo mesmo, descobrir-se interiormente, terá encontrado Deus e solucionado todos os enigmas do universo. Para finalizar, gostaríamos de encerrar com a leitura de uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, desta obra pequena, porém sublime, intitulada Filho de Deus. Joana de Ângeles é um espírito cuja evolução é muito grande, nós nem temos como dimensionar. Para termos uma ideia, ela atuou na falange do codificador, tendo duas mensagens dela insertas por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela assina um espírito amigo. E este espírito continua hoje no processo de desenvolvimento do espiritismo na Terra, colocando-se em contato conosco através do médium Divaldo Pereira Franco, talvez o maior orador espírita de todos os tempos. E conta-se que ele estava no México, em suas tarefas doutrinárias, numa das primeiras vezes que ele havia ido até lá, e ele ficou doente. E ele estava num hotel muito precário, né? E estava sozinho, num país que ele não conhecia bem, num idioma que na época ele não dominava, entre pessoas que não conhecia, não tinha afinidade nenhuma, e muito doente, abatido, e nisso apareceu para ele a figura venerável do espírito Joana de Ângeles. E ele, na sua incompreensão humana, que é de todos nós, esperando que ela fosse lhe aplicar algum passe, lhe trazer alguma energia, que lhe revivificasse, lhe devolvesse a saúde para o trabalho, apenas olhou para ele e disse-lhe: vamos trabalhar. E desse trabalho surgiu esta obra incrível. É muito sublime. São mensagens pequenas, curtas, mas todas elas dotadas de uma transcendentalidade, de uma sublimidade impressionante. E a mensagem que que selecionamos é a do capítulo 7, intitulado Ordem de Deus. Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ei-la manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Em ti também se encontra presente, no corpo, na mente, na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la. Caso não a percebas e notes apenas insucessos,
atrasos, desafios desanimadores. Todos estes aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, para o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segues pejado de abrolhos, aferra-te à certeza de que Deus é responsável por tudo, e assim mesmo a ordem, esse equilíbrio divino te reconduzirá ao bem. Conscientizando-te de que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedades e desgostos, porque esse hálito de Deus, que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Coopera com o estatuído pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te paz e abençoando-te as tuas horas. Agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, nos mantenha firme nos propósitos de enobrecimento que abraçamos para a nossa vida, na superação das dificuldades, das crises pessoais e familiares, dos nossos dramas e conflitos interiores, rumando para a felicidade do amanhã, para o sol dadivoso que sempre nos aguarda, passada a noite fria. Que Jesus nos abençoe a todos.